Mas a função interessante que ele vê no Barroco, fora o paradigma que ele estabelece, é a reconstrução do logocentrismo. O Barroco tem como função principal desconstruir o logocentrismo. Eu cito Haroldo, que diz, já no Barroco se nutre, uma possível razão antropofágica é nutrida, deconstruidora do logocentrismo que herdamos do Ocidente, diferencial universal. Lá começaram a torção e a contorção no discurso que pôde desensimesmar do mesmo, tirar o homem do centro do mesmo dele mesmo. Essa ideia de descentramento se encontra já em Severo Sadui, que diz descentramento e repetição cuja figura central é a elipse, que opera na negação do elemento e a concentração metonímica da qualidade sobre a outra. Ou seja, Severo Sadui tem um livro muito bonito que chama Barroco, né, onde ele mostra que o Barroco teve uma má recepção, inclusive na Espanha, onde nasceu, por assim dizer, na história literária espanhola. O Barroco apareceu bem tarde, assim, nos livros de história. Na história da literatura brasileira, do uso brasileiro também. Na literatura francesa, nos meus tempos de juventude remotos, havia o Laloire de Richard, ele não tinha um volume barroco. A gente pulava do século XVII, do século XVIII, clássico para clássico, clássico para as luzes, né, Lumière. Não tinha barroco, barroco não existia. Tinha uma parte da rococô, chamava rococô. Agora, hoje, nas histórias literárias, tem um volume de barroco. Quer dizer, o barroco foi um pouco resgatado, reconhecido posteriormente. Mas a ideia importante para Haroldo é o descentramento, porque o barroco não tem centro, o barroco é elipse, né? Galileu, e todas essas ideias foram proscritas há muito tempo. Eram heréticas, eram ideias, um universo sem centro, tudo isso era muito mal recebido. E na literatura, nas histórias literárias, o barroco então foi ocultado durante muito tempo. De uma das galáxias, vou só citar um extrato, não sei se vocês leram as galáxias, mais uma vez junto ao mar, Poliflux Bórboro, Nufloisbos, Polifix Boisterus, Vaital Frauschen, Flutissonante, esse mar, texto por quem os signos dobram, marujando num estuário de papel, num mortuário e monstruário de papel, murmur, rumor, remurmunhante. Esque balbuciando você converte estes signos, num dobre e numa dobra de finados, enfim, nada de papel. Esses signos você os ergue contra tuas ruínas, ou tuas ruínas contra estes signos, balbuciente, sonoletreando a sóbrio, nesse Eudorido, Feudorado, latino-amargo, tua barroca, ortopopeia ibericânia. Isso é um extrato de uma das galáxias, fragmento 45, e que vocês veem a construção, não é? Um poema que evolui em elipses, concatenação de frases, de Homero a Hemingway, passando por Gomorra, enfim, os signos, porque os signos dobram. Então, é forçoso dizer, mistério dizer que uma parte da obra do Haroldo é barroca, antinormativa, como a poesia concreta, que continua no caminho, cito, de Gregório a Sousanne e desse último a Oswald, a Drummond e a Mourinho. De todos estes, a João Cabral de Melo Neto, o antidiscurso geometrizando a proliferação barroca. O Padre Vieira e Mallarmé, todos os dois jogadores de xadrez da linguagem, todos os dois sintaxistas. A poesia sonorista tupi e o elogio da concisão, a vocação do haikai japonês, nos manifestos oswaldianos. Então, isso tudo é um paradigma, não é, que descentraliza.
Nesse percurso, a tradução ocupa um lugar da mais alta importância, o que nos conduz, então, propriamente à transluciferação, então que Haroldo desenvolve a propósito do Fausto, do qual ele propõe uma leitura analítica, seguida de uma tradução parcial. É um livro, um bom livro, um guia para tradutores, não é? A tradução do Fausto de Goethe, do Haroldo de Campos, onde no pós-fácil ele dá muita explicação de como ele traduz e tal. O que é interessante dizer é que, apesar de se dizer dele que ele é um tradutor de gênio, né? Drummond dizia, um tradutor de gênio, genial, ele indica a maneira como ele traduz, ele não diz assim e tal. Ele não dá só uma palavra. Paulo, por exemplo, diz, eu traduzo segundo o princípio da liberdade mimética. Uma coisa assim. Ou eu traduzo make it new. Aí fica uma coisa, são palavras difíceis de sistematizar isso, make it new. Agora, o Haroldo não, o Haroldo ele sempre teve essa vocação didática, né? Ele gostava de ensinar. E ele se inspira de teóricos como Albert Fabre e Max Benzi e desenvolve a questão da inteligibilidade da poesia, onde o essencial reside no dito enquanto dito, né? Não é no que é dito, é o dito. Essa impossibilidade de traduzir a poesia provoca como corolário a possibilidade da recriação de textos poéticos, ou como pretendia Roman Jakobson, em poesia somente a transmutação, né? Isso diz o Jakobson, criativa é possível. De vez em quando eu tropeço, porque eu estou lendo em francês e traduzindo ao mesmo tempo, às vezes fico na dúvida, a minha língua fica na dúvida. Partindo do texto de Walter Benjamin, né, A Tarefa do Tradutor, vocês também devem conhecer, vocês são pesquisadores, Haroldo de Campos retém que, no momento em que o original liberta a tradução da sua tarefa de transpor conteúdo inessencial, do Benjamin, da mensagem, que lhe permite dedicar a uma empresa de fidelidade à forma, é o original que, de certa maneira, serve à tradução. Daí, a passagem da tradução não mais como angélica, né, mas antes como luciferina. Isso é a transluciferação. Essa tradução luciferina ou transluciferação consiste em converter, no instante que seja, o original da tradução em tradução da tradução. Aí já é uma visão, né? A gente pode entender para essa visão, nem sempre dá certo. Ou seja, traduzir a forma, em outros termos, o modo de intencionalidade de uma obra, uma forma significante, por conseguinte, intracódico, semiótico. Significa, em termos operacionais, de uma prática pragmática de traduzir, refazer o percurso configurador da função poética, reconhecendo no texto de partida e reescrevendo enquanto dispositivo de engendramento textual na língua do tradutor, para se chegar ao poema transcriado como projeto isomórfico do poema original. Ou seja, o método que ele preconiza é que você tem que analisar o poema que você está traduzindo, desfazê-lo, né, desmontá-lo, para poder remontar em outra língua. É o que ele explica. E essa reconstituição, você vai fazer, ou recriação, porque na outra língua não existe, tem que uma transposição intracódica, né, semiótica, que tem que ser coisa por coisa. E num projeto isomórfico, ou seja, a tradução isomórfica é aquela em que a relação íntima e recíproca entre as línguas visa desocultar a forma semiótica essencial, que não implica para a poesia restrições métricas, isso diz os jogos parcimoniosos de rimas terminais e a conclusão métrica. Não é isso. O projeto isomórfico não é só querer que a rima caia ali e tal. A tradução é uma persona, uma personagem
através da qual se exprime a tradição. E, nesse sentido, como fez Odorico Mendes com a Ilíada, ela é autorizada a intercalar versos de outros autores, que faz do poeta, ou citação, lembrança de outros autores. E o outro detalhe é que o tradutor deve se aproximar da língua original, mediante a estranheza, né, que o Bergman define como extraneité. Em suma, o tradutor deve manter o modo de intencionalidade do original, de maneira a produzir uma transcriação onde se exprima a sua criatividade. É isso. E um dos objetivos é o de libertar a forma semiótica obliterada no original. Ele propôs vários artigos, né, que vocês devem ter visto. Por exemplo, ele explica como ele traduziu o aramaico, né? Não sei se vocês viram isso. Ele apresenta um método. Ele diz, por exemplo, no curso dele, não é? Ele foi agora o autor que retraduziu o curso dele. Ele propõe que ele se interessa ao nível gráfico, tipográfico, ele utiliza obras críticas sobre o poema, o gráfico numerológico, a repetição calculada de palavras, a chave, ele procura a chave do poema Kududê, ele vai achar na cifra 7, que anagramatizada é excepté ou peut-être, não é? Ele vai procurar as paronomases, todas as correspondências, que é o número de formas verbais gerundivas que correspondem às 7 estrelas da constelação da Ursa Maior, que é a constelação da Ursa Maior. Ele leva isso em conta e traduz todas pela forma gerundiva. O último verso contém 7 palavras, tal. Todos esses detalhes ele vai anotando, não é? Ele nota a importância da retomada etimológica da palavra vers, que quer dizer em francês verso e direção, e ele examina também a questão do jamais, né? Jamais, no de jamais, não o azar, e procura reconstituir isso na sua realização em português. E o verso na guerre, d'où sur ce cas son délire jusqu'à une cible, onde tem jusqu'à, que é ju, é até, jus, é sur também, né? Ele faz de onde a pouco sobressaltar seu delírio a um cimo fenecido, onde fenecido lembra fenixido, enfim, bom, tudo isso ele explica como ele traduziu, o método, né? E muitos pesquisadores da USP mesmo fizeram trabalhos sobre a tradução do Haroldo, né? Por exemplo, eu posso citar Célia Luiza Andrade Prado, Olenita Maria Rimoli Esteves, que são pesquisadoras daqui, que fizeram estudos sobre traduções dele. E esse método, né, que ele tenta explicitar, aparece na tradução do Cummings ou na tradução do Vinícius Revém, Fitness Frame, ou no Corpo, de Gapon, ou nas traduções do Hakai, né, onde ele conseguiu traduzir Tomiko Saltomba, e onde ele provoca um shot visual. Então, o isomorfismo no nível gráfico, no nível formal, sintático, todos esses exemplos estão aí para ilustrar a precisão do gênero de Haroldo. Talvez, para terminar, depois eu digo algumas palavras também sobre... Bom, o Haroldo, vocês entendem francês, né? Todo mundo entende. Claro. Todo mundo entende francês? Claro. Vocês entendem francês?
Bom, então, vocês conhecem o soneto Malarmé, o soneto X, né? Já ouvi falar, o soneto X. Não, mas não tem importância, é só para falar da tradução. O soneto X, que eu vou ler para vocês, c'est plus ombre très haut dédiant leur onyx, l'angoisse se mit soutient un lampadaud fort, un rêve d'espérance brûlé par le phénix, que ne recueille pas de cinéraire en fort. Sur les crédences, au sol en vide, Mutix abolit Bibello d'inanité sonore, car le maître est allé puiser des pleurs au Styx avec ce seul objet dont le néant sonore. Mais proche de la croisée au nord vacante, un or agonise selon peut-être le décor des licornes ruant du feu contre une onyx. Elle, défunte nue, en le miroir, encore que dans l'oubli fermé par le cadre se fixe, de scintillation sitôt le septuor. Un sonnet meio hermético, né? Porque o Malarmé quis responder um desafio para Malarmé, dos poetas do século XIX, apesar de terem emitido a crise do verso, que não traduzir mais em verso, eles escreviam muito bem verso. E eles tinham um desafio, eles se desafiavam. Malarmé tinha desafiado que ele conseguia fazer um soneto em X, que é difícil, né? Não é um som muito comum. Ele consegue arrumar onyx, fênix, tix, nix e fix. Ele acha 6 palavras que terminam em X. E Baudelaire também fazia poemas em id, são dificuldades. E esse soneto é muito conhecido porque ele é muito bonito, foneticamente, tem um sentido, se a gente lê direito, tem sentido. Otávio Paz traduziu esse poema, né, tentando dar um cunho mongólico. E de sus puras líneas, onyx alto en ofrenda la angustia, es medianoche, levanta el lampadóforo, mucho espera el sueño que va por el fénix, que ninguna recoge áncora cineraria. Espiral dinamida sonora, el maestro se ha ido olhando en la estigia capta, pues es solo objeto nobleza de la nada. Mas cerca la ventana vacante, al norte un oro agoniza, según tal vez rijosa fábula de ninfa lanceada por llamas de unicornios. Y ella apenas difunta desnuda en el espejo, que ya en las nulidades que clausura el marco del centellar se fija. Bom, espanhol se a gente entende melhor. Apesar do poema continua assim, hermético, ele... E aonde se perdeu os X? Não tem X. Acabaram. Ele achou que estava fazendo uma tradução mongólica, ele queria trazer o espírito para a tradução, mas quase nem rima mesmo. O Haroldo, em 76, traduz. Puras unhas no alto ar dedicando seus ônix, a angústia solnadir sustém lâmpada de falha, tais sonhos vesperais queimados pela fênix, que não recolhe ao fim de ânfora cinerária. Sobre aras do salão vazio, nenhum tix, falido bibelô de inanição sonora, que o mestre foi aurir outros planos nos tics, com esse único ser de que o nada se honora. Mas junto à gelosia ao norte vago, um outro agoniza talvez, segundo a nome, faísca, de licores, coices de fogo de tesouro. Ela, defunta nua, no espelho embora, que no ouvido cabal do retângulo fixa, de outras cintilações, o cetro sem demora. Porque ele tem bastante métier, né, produzir. Então, Otávio Paz, num alto comentário, pretende ter traduzido Malarmé de maneira gomboresca. E, em relação à tradução de Aurélio de Campos, podemos notar uma semelhança em relação sonora, em relação ao original, e inclusive na conservação das palavras em X. Ele substitui, para manter a sonoridade, ce minuit, né, esse meia-noite, por o sol da dir. Nos tercetos ele privilegia a assonância, mantendo o som O,
no primeiro e substituindo por ora no segundo. A tradução de Haroldo apresenta um aspecto barroquizante também, que o Otávio Praz tenta preservar na sua tradução. Mallarmé tem um lado barroquizante também. Haroldo de Campos, então, como se ele é bem sucedido a sua tradução, é porque para ele a tradução deve responder a 3 funções, né, que são enumeradas pela Pound, que é o grande modelo, né, leitura crítica e recreação poética. A função de recreação poética é notável, quanto mais notável, quando ela constitui um instrumento para o poeta, o próprio poeta, mas um meio mais adequado para a formação da cultura. Quer dizer, há esses 2 aspectos, né? Não só a tradução serve como exercício do poeta, mas ela permite, traduzindo, aumentar o paradigma, o paradigma da cultura nacional, né? Para traduzir na língua nacional. E se torna uma tradução, uma criação paralela e autônoma. Vocês notam que nesse trabalho do Haroldo, que eu acho que me inspirou muito na minha formação, é um trabalho de análise, né, que você vai estar traduzindo, fazer uma análise que pode ser uma análise mental ou uma análise mesmo, né, um prefácio, uma análise do que você está fazendo, qual é o seu objeto, por quê. E esse trabalho de análise ajuda muito a compreensão para os outros do seu trabalho de tradutor e do trabalho literário, do trabalho sobre o autor. Eu acho que essa equação que ele faz entre tradução como crítica e criação é muito importante. Eu acho que é por isso que a gente consegue, inclusive, abrir vários caminhos de pesquisa teórico, se a gente analisa o que está traduzindo, se a gente transforma isso num ensaio, porque eu acho que vai junto traduzir, e por isso eu acho que a tradução literária tem a ver com a teoria literária, tem a ver com a literatura comparada. É o que eu faço, pelo menos na França, foi o que eu tentei fazer, porque a literatura comparada, paradoxalmente, não se interessava pela tradução. Ela usava mesmo, ou no original, traduzido, mas sem se preocupar com o fato de traduzir, a importância de traduzir para a literatura comparada, né? E, então eu gostaria de terminar, eu tenho alguns minutos ainda. Sim. Temos, para terminar esse filme, temos 8 minutos. 8 minutos. Mas temos outro também que podemos. Sim. Então, a gente vai fazer mais ou menos 1 hora, depois meia hora de perguntas. Então eu vou só terminar. Você falou é tradução ou comparação de literatura na mesma? Por quê? Você falou da literatura comparada. Não, a literatura comparada é a disciplina que eu exerço minhas atividades. Então, no início, quer dizer, quando eu cheguei na literatura comparada, a tradução não tinha importância, não era considerada em si. Ninguém estudava o que é tradução literária. E depois de, não só por minha causa, lógico, mas eu contribuí para que a tradução, o estudo da tradução do texto, entre como disciplina, como matéria na literatura comparada. Quer dizer, não é só traduzir, mas também como se traduziu, quem traduziu, não é? Quando, todos esses problemas que a gente pode examinar a partir de uma tradução, não é? E, então, por exemplo, eu fiz vários estudos diacrônicos, comparando várias traduções do mesmo texto durante os séculos. Aí você pode observar como o cânone se modifica com o século, né? O cânone da literatura e da tradução. E há uma relação muito grande entre o texto traduzido e o texto produzido. É sempre ligado, não é? Se você compara textos ou da mesma língua ou de várias línguas sobre do mesmo original, você pode ver as diferenças culturais da maneira de traduzir, mas pode ver também o que eu chamo de horizonte de espera de cada tradutor. Cada tradutor tem sua bagagem. E na mesma época você tem um que vai ser mais isso, outro que vai ser mais aquilo. A bagagem do tradutor é importante, o que ele já traduziu.
eu fiz um estudo do Coelete, que o Haroldo de Campos traduziu também, o que sabe, Coelete da Bíblia. Então, vocês têm traduções na França, do Coelete tem umas 3 contemporâneas, mas cada uma é diferente, porque cada um propõe uma coisa bem diferente da outra. Então, eu tenho que analisar o horizonte de história de cada um, o que cada um fez na vida, o que ele é, o que ele traduziu, qual é a tendência, se ele é poeta, não é poeta, o que ele escreveu em português, também ajudou a remeter aos outros franceses. Tudo isso são pesquisas que são, para mim, ligadas à literatura comparada, lógico, e à tradução. Isso não é a subjetividade do tradutor? Não é só subjetividade, porque o tradutor tem a parte subjetiva, quer dizer, é difícil de medir, né, qual é a parte subjetiva. Você tem a parte subjetiva e você tem a parte social, cultural. Você pertence a uma nação, uma língua, essa sua língua tem história, não tem história, você é obrigado a usar a língua que está se usando para ser compreendido, ou inventar uma língua compreensível, sei lá. Você tem várias opções. E não é só a sua subjetividade, você depende do seu meio, da sua educação, da sua formação, não é? Das suas leituras, do seu público. Do público. Isso já é uma outra história. O público é uma outra história. Porque o público às vezes condiciona uma tradução que você não quer fazer daquele jeito. Né? Você é obrigado, porque o público está acostumado com o estilo, principalmente na França, onde é muito homogêneo, há uma grande pressão das grandes casas editoras sobre o tradutor, para traduzir daquele jeito que tem que ser, que tem que ir. Vocês pegam os livros da Gallimard, por exemplo, e as diferenças culturais, individuais, quase não aparecem. É chinês, japonês, alemão, tudo parecido, porque tudo tem um molde, que é o molde Gallimard, que é o francês standard, é o francês nobre, o francês escrito. Né? Enfim, a gente pode discutir. Eu só queria terminar dizendo que, pessoalmente, eu tentei aplicar o mesmo método do Haroldo, já que eu traduzo o Haroldo muito, nas minhas galáxias, e graficamente, no número de páginas, né? E de vez em quando eu trabalhei muito com ele quando eu vinha para o Brasil, a gente comparava, tinha coisas que eu não entendi, tinha palavras que eram vindas de outras línguas, que ele abrasileirava, né, neologismos, ou palavra muito erudita, que já desapareceu, e ele me ajudava, ele sabia o que ele estava me dizendo, eu falava, isso aqui eu não entendi. E aí nós levamos um certo tempo, acho uns 7 anos eu vim e tal, e consegui traduzir, e nós tivemos uma publicação que já foi esgotada, e que mereceu, né, o prêmio da melhor obra poética do ano de 99. Foi uma grande honra para mim, a tradutora, não era para a tradutora, era para o poeta, mas enfim, é legal quando o poeta ganha o prêmio de melhor obra, que foi bem traduzido, e eu gostaria só de dizer que eu tentei traduzir de maneira isomórfica, por exemplo, as galáxias, e eu, naturalmente, tive que fazer algumas transformações, ou em respeito à sonoridade, né? Ou, por exemplo, sololetreando, nesse texto que eu li para vocês, eu pus sololetriste, e aí que ficava com triste também, sololetriste, dá a ideia de soletrar, mas não é exatamente soletrar. Soletrar é diferente, então tem que inventar outro jogo de palavras. Né? E, enfim, eu trabalho assim de quase palavra por palavra, e o princípio que eu extraí da minha tradução foi que eu pratico uma espécie de literalidade, ou seja, a proximidade do texto, que respeite a literalidade. É o princípio que eu consegui enunciar ao cabo de tantos anos. A literalidade deve respeitar a literalidade. Só isso. Obrigada.